Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai entrar num contexto mais partido da área das buscas de decomposição dos assoalhos técnicos de fazer os destaques sobre as diversões que os homens interagem nas apropriações de valores, ou seja, nas apropriações de materiais. E aí a gente tem sempre a questão da aquarela de subtonificações materiais. Todo artista que é artista, ele sabe que tem dentro da sua arte a variação de expressões que desfigurinam uma tela para desexpressar a arte. E ele conhece a arte porque todas as desexpressões materiais desencontram no seu organismo fisiologicamente a comunicação. Então existe uma comunicação que desinteriorifica ao senso exterior. E isso desrompe a coerência e chega ao ponto, como uma cozinheira cozinhando e chegando ao ponto de um alimento, de um servir, no caso um servidor de alimentos, como um trabalhador de processamentos de dados que busca melhores produtos de equações assistidas dos dados. Nesse caso, a utilização são ferramentas de lógica, no mais estatística e filtro. Para as pessoas que servem mesas, né? Os botequins, os restaurantes da vida, todos eles sabem o ponto certo de atender ou quais correções devem atender para fisiologicamente estabelecer decorrência conecta, né? Uma conjunção de conexões que vai desencantar todos no serviço da união e vai acabar com a guerra. Então, todo o início de um servir é um contato que desficiona uma explosão colinérgica que vai ser lapidada até gerar a paz, a união dos consensos. Consensos fisiológicos que descrevem expressões para poder contratar, contracionar, negociar, chegar em um ponto. Então, todas as matérias sobre a personificação do homem busca o consenso harmônico de cumprimentar a matéria em razão do produto, que é o vencer da guerra. E geralmente todos esses consensos são vetoriais porque dizem contatos. E os contatos dizem pressões em nós para desimpressionar contrações dessas partições pressionadas. É sobre esse consentimento que a gente vai olhar mais fundo hoje para algumas profissões e vamos desafundar nos nados que elas percutem elementos em comum, ou seja, geometrias de acesso. Uma vez que toda essa geometria desemprega a afinação rítmica do acesso. E aí, com essa afinação rítmica, a gente consegue, desses desalgos ritmos, fazer o nosso ritmo dizer o algo que cumprimenta. Assim como na natureza, todos os
produtos da natureza em encanto de adaptação sofrida pelo sol, de doar do sol, desdói o comprimento que lhe falta, né? E aí ele expõe isso ao sol e o sol derrama sobre ele, né? Lhe atendendo. E aí para isso a gente vai entrar então na navegação e vamos usar algumas ferramentas também. O primeiro consenso que a gente precisa ter é que todas as matérias elas são transmutadas pelos efeitos que lhes irradiam, as radiações, as ondas. E todas as ondas, todos os efeitos consentem a desrepartição do comprimento acentuado, ou seja, da natureza de uma matéria, de um átomo. E aí dessa desnaturalização existem as reocupações da natureza para descompensar essa preocupação, esses apertos de natureza mesmo, de concessões, de doações e tal. Então, toda matéria ela tem a sua unidade e os seus pontos de desunião. Então, se a gente pegar esse átomo aqui, a gente vai ter que a gente tem átomos que são elementos em comuns para todos os organismos vivos. Então, se a gente quer jogar um jogo de organismo vivo que sirva a todos, essa é a peça. Então vamos jogar com essa peça aqui, ó. E aí, para decompor essa peça, eu preciso desemparear os elementos dessa partição. Então, sobre esse aspecto de reação, a gente tem um ponto que é intrínseco e central, que é o núcleo. E esse núcleo ele é formado por cargas positivas e cargas negativas, opostos, né? A gente tem um mais e um menos. E esse mais e menos, para nós, ele diz uma elementariedade de polos, né? A gente despolui, né, os contrassensos sempre com uma moeda de aceleração e uma moeda de desaceleração, né? E a desaceleração, então, ela vai ser a coroa. E a gente sempre tem no ritmo, para a construção de ritmo, uma aceleração e uma coroa. Uma aceleração e uma coroa. Uma aceleração e uma coroa. Essa coroa ela pode manter-se mais tempo e desencoroar, ou não. E aí a gente tem várias coroas, vários elétrons, ou seja, vários efeitos de elétrons na orbitais. Então a gente pode dizer que essa é a rainha e esse é o rei. E o tabuleiro é composto pela rainha e pelo rei. Só que para desimplorar o rei e a rainha, a gente precisa de investigá-los. Para investigar o rei e a rainha, a gente precisa separá-los, infelizmente. E aí nessa separação, a gente desabre campo e percebe que os dois são
elementares e bem iguais. A única diferença é a interseção de contato entre os dois. E aí, sobre essas interferências, a gente tem a negociação, que é um núcleo da atenção dos dois. Desatender esse núcleo é a separação, ou é uma imprevisão de separação, pois depois que se separa, a gente tem a redefinição do comportamento de associação elementares, que vai gerar para nós a sobrevida. E aí a sobrevida vai levar para nós a novos ritmos, a novos reis e a novas rainhas, a novos bipolos. E todos eles, por sua sobrevivência e sua caracterização dispareada, vai gerar para nós princípios de expressão, por conta dessa nova apropriação de sobrevivência, que vai reger o ritmo orbital. Então, o jogo da vida e a exportação da vida é essa, né? É a recombinação negociada. Porém, toda a expansão da vida fez esse processo ficar muito veloz. Tão veloz que nossos olhos não conseguem sobreviver descalçados, ou seja, lentos. Nossos pés não conseguem. O tempo de sobrevida lento dentro desse processo de recombinação ficou impossível por conta das variações elementares da natureza, por conta da harmonia da natureza. Para você ser lento, você teria que virar uma outra espécie ou pegar a apropriação de valores dessa outra espécie, que é no caso de treinos de partitura. E aí, com esses treinos, você consegue dirigir a capacitância orgânica para se adequar à lentificação. No caso dos homens, eles querem ser provenientes do poder, da hora que quiser. Então a gente tem, suplantando esse poder, várias tecnologias. Um exemplo dessa tecnologia é o nosso famoso microscópio. E aí o microscópio, ele possibilita o ser de sair da sua referência acelerada, do seu meio, e entrar em um outro meio, um meio celular, que é perto da expressão atômica. O meio que permitiu o homem ver as partições de individualidade de si mesmo, e isso o transformou. Sobre as organizações de gerência, né? Aqui a gente tem uma célula, né? Parece um tecido epitelial ou hepático. Bom, mas aqui a gente está falando do microscópio, né?
que permitiu o homem ficar lento. Então a gente tem a tecnologia nas nossas intermediações agora, né? E todas essas tecnologias estão fazendo os homens serem múltiplos. Ou seja, a faceta do homem, né? O homem agora, ele é um homem que é indefinido, né? A capacitação da indefinição. K de constante. E aí nós capacitamos essa indefinição porque reconhecemos as propriedades dos seres pelos produtos que eles entregam, né? Então esses produtos que eles entregam, eles são de forma gerenciada de contrações. Essas gerências de contrações foram muito atestadas e ainda são em academias. Então as academias, além de treinarem, colocam os seres em posição de conhecente. E aí esse ser ele se torna uma nascente a partir da conhecente que ele entrega sobre um referencial. Obviamente isso se subdiverte-se e desentende-se no âmbito familiar, porque eis uma resolução que desemprega por regra e lei essa noção das soluções sociológicas. Porém, a família também é uma solução sociológica. No entanto, os preceitos bíblicos, eles advertem a família sobre a adversão sociológica. E assim a gente cria uma família segura. Então, eis a arquitetura dos processos. Por quê? Porque o homem, principalmente o homem moderno, ele sabe que a contração do trabalho desentorna o modelo do homem familiar, até que ele consiga se adaptar à sua família, sobre a tendência trabalhada, a gerência trabalhada, a corpuscularidade trabalhada. Então a gente tem essa teoria corpuscular que decodifica o átomo sobre a molecularidade das partições, ou seja, das jogadas de átomos. E os átomos eles jogam com a natureza e subentende-se sobre as expressões atômicas que elas recebem, que as moléculas recebem. E aí você tem as variações moleculares que performam com a natureza, buscando rearranjos que são dentro dos organismos harmônicos. Então existe essa armadura, esse eixo harmônico das moléculas em organismos, em sistemas. E nós somos sistemas fechados. Nós somos uma corporação. Temos uma geometria de acesso em nós. Então, admite-se
o produto em desprodutuacionado. Então eu coloquei aqui, ó, o desproduto acionado. Então o ácido, o doar-se sobre algo, ele desproduz em você um rearranjo molecular. E todo esse rearranjo molecular, ele subtende-se pelas adequalizações acadêmicas de entregar produtos. Você tem o varal de fama, você tem o varal de empresários, você tem o varal de médicos, o varal de advogados. Em todos esses varais a gente consegue ver quem seca primeiro, quais que são as características de tecido, quais que resistem mais às intempéries. Então, a inquisição de contar com a associação de materiais do bem, até que do bem se deslimitarize um mau uso, né? E aí esse mau uso, ele foi pescado correlatamente na academia, porque é propenso à investigação. E aí a essa investigação, ela já entende-se que o ser, por mais que rearranjado que ele seja molecularmente, uma hora ele vai se dar mal. Mal no sentido mal no sentido do déficit, né? Déficit. No sentido da prejudicação. Prejudicação, déficit, do prejuízo. Porque existe aquela moral na academia que expõe essa frase assim, ó: a cada X grupos de pessoas, motoristas, X pessoas são acidentadas. Olha aqui, ó. Independente da faixa etária, homens são responsáveis por mais acidentes que as mulheres. Então tem esses versículos acadêmicos para nos ajudar. Essas tabelas, né? Mortes no trânsito, acidentes e tais e coisas. Então, esses versos, eles são transgressores das recombinações associativas em um eixo de pré-cognificação dos desarranjos que podem acontecer a esses rearranjos. Então vamos pôr prejuízo, desarranjo associativo. E a gente já se prepara desde cedo, né? As brigas internas, as notas baixas, as quebras de expectativa, todos esses pontos construídos pelo método cartesiano, desaprovam essa estatística de descompressão, uma vez que a gente fala de a carta que vai realizar a sinergia nos músculos-alvo. Ou seja, a gente tem sempre nessas descoerências materiais,
a assinação dos ritmos musculares que vão injecionar raízes de contração motora para desequilibrar o arranjo, né, associativo. Então vamos lá. Plano cartesiano, imagens. E aqui, ó. Beleza. Tudo bem. E aí, ó, sobre cada quadro desassalta um ponto. Um ponto é uma coligação colinérgica do pulso da mão. Ó, a mão é dendritos e o pulso é o corpo celular. Todo comprimento diz uma coordenação cartesiana que inerva e entrega reação muscular nas placas motoras. Nas placas motoras. Só que as placas motoras que a gente tem desenvolvido em nós são as associações de placas ambientes. Então, mesmo que a placa não se incida no nosso pulso, a gente desimpulsa ela por associações de valores cartesianos. E isso é muito legal, porque a cada dedo de associação de valor, a gente tem um ponto nesse gráfico. E aí a gente subtende dessa área a expectativa e a quebra da expectativa ordenada no organismo. E esse é o desarranjo que busca arranjo geométrico sobre essas leis da natureza e essas academias de laborificação. Olha que imagem interessante que demonstra essa laborização. Veja vocês. É como se a gente construísse a arquitetura de acessos materiais dentro de nós. E aí a gente desenvolvesse esses percursos de imploração pressionada na nossa colinergia cerebelar. Vejam vocês. É bem assim a arquitetura de acessos. E aí, quando a gente encosta a mão em alguma coisa, todos os dedos se despressionam para somar a energia. E dessa soma, os desvios de pulsos vão ser preenchidos, e isso tudo está sobre as características do tempo, do peso, do ambiente. E aí vai acontecendo todas essas encaracterizações que vão levar a esse preenchimento, e esse preenchimento vai acessar as fibras musculares e vão deixar sua assinatura. Olha a assinatura. Viu? Agora carrega qualquer coisa aí na sua casa. Vai acontecer isso. Vamos ver aqui se eu acho a imagem. Sinapse. Neurônio. Acho que tá aqui.
Então vou mostrar aqui como que é esse modelo. Aqui, ó. O neurônio e os seus dedos, dendritos, né, que fala. Só que a gente, para facilitar, a gente chama de dedo também. Então aqui a gente tem os dedos do neurônio e aqui a palma ou o corpo celular. E quando essa fibra ela está em associação sobre seu movimento real, né? Eles desenrealizam em você a cola energia defractante. Então, o acesso de energia de pressão nele leva fluidos que desmetabolizam os reagentes celulares das organelas que existem nesse neurônio e ela subesquenta. E desse esquento ela desesquenta descarregando, né? A descarga. Esquenta, segura, dessegura. Segura e dessegura. E aí ela comunica, né? Disserve essa dor de desassociação. E aqui a gente tem a imagem microscópica. These microscopic views accelerated 500 times show embryo growth factor acting on fibers during development has also these microscopic views accelerated. Bom, a gente continua no próximo vídeo, então um abraço para vocês.